Meus amados, é bom nós podemos estar na presença do Senhor, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, nós podemos sentir a presença de Deus. Não é sempre que a gente consegue, né? Ainda bem que Deus não depende dos nossos sentimentos e Ele está sempre presente, mas quando nós conseguimos sentir a sua doce presença, é algo tão lindo e tão maravilhoso. E eu agradeço a Deus por essas oportunidades maravilhosas que Deus nos concede. E nós queremos meditar nessa manhã numa palavra que se encontra no livro de Pedro, no capítulo 2, a primeira epístola de Pedro. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, que se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E esse texto começa falando aos servos. E eu e você somos chamados a sermos servos de Jesus Cristo. Mas esse nosso Senhor, Ele é um Senhor bom. Esse Senhor que nos chama para sermos os seus servos, Ele também nos chama de amigos. E Ele também é nosso irmão. Temos o mesmo Pai. Ele é o unigênito, o primogênito de muitos irmãos. O único gerado, e nós por adoção aceitos como filhos de Deus. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. E esse é um servo bom, mas esse é um Senhor bom. O nosso Senhor é um Senhor bom. E esse texto, Pedro nos confronta dizendo: servos, sede submissos aos seus senhores, mesmo que eles não sejam bons. E Pedro está falando para aqui da terra, não é? Naquele tempo onde haviam servos que eram quase escravos, mas não eram escravos, só que eles pertenciam à terra normalmente. Então a terra onde eles estavam, ali estavam os servos, eles pertenciam àquela terra. O Senhor vendia a terra, vendia todo mundo junto, né? Vendia os que moravam ali também. Então eram os servos que trabalhavam, os que obedeciam ao seu Senhor. E Pedro está dizendo aqui que não tem mérito nenhum, nem demonstração nenhuma de gratidão a Deus quando nós pecamos, erramos e sofremos por causa disso. E ele usa essa palavra, somos esbofeteados pelo pecado. E hoje nós que vivemos igreja, que aconselhamos pessoas, que conversamos com pessoas, infelizmente essa continua sendo uma realidade. Pedro falou sobre isso há 2000 anos e essa continua sendo uma realidade. E eu estou falando para a igreja, dentro da igreja. Pessoas que são esbofeteadas pelo pecado. Pessoas que não se firmam. Pessoas que vêm para a igreja e daqui a pouco estão lá fora, estão fazendo o que acham que devem fazer, o que o mundo
mundo atrai para fazer, mas vem na igreja. Vem na igreja. Mas acabam sofrendo as consequências desses pecados. E Pedro diz aqui, não há mérito nenhum sofrer consequências de pecado e achar ruim ainda por causa disso. E hoje nós vivemos esses dias. Pessoas que não querem nem sofrer consequências de seus próprios erros, de seus próprios pecados, de suas próprias fraquezas, de suas próprias escolhas. E a tendência é: Deus, como tu deixasse isso acontecer comigo? As pessoas têm uma tendência de culpar Deus pelos seus próprios erros, ou de culpar o outro, o líder, o pastor, ou alguém porque não lhe dá uma oportunidade, porque não faz tudo aquilo que talvez ele gostaria que fosse feito para ele. Nós vivemos dias na igreja de pessoas que não querem ser servas, de pessoas que querem ser servidas, de pessoas que querem ser senhores e não servos, de pessoas que não querem sofrer consequências dos seus pecados, que preferem culpar Deus das suas próprias escolhas, ou às vezes culpam a Satanás. Mas na imensa maioria das vezes a culpa é nossa. A nossa carne nos leva para caminhos e para escolhas que trazem consequências. São as leis espirituais que continuam vigentes. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A Bíblia chega a dizer até que aquele que semeia ventos, colhe tempestades. Às vezes colhemos pior quando semeamos realmente ventos. E aqui, então Pedro diz que glória, gratidão a Deus é sofrer com paciência, com alegria, com amor, com graça, sendo justo, sendo reto, fazendo tudo certo, obedecendo a Deus, meditando na palavra, praticando essa palavra, e aí sendo injustiçado, sendo perseguido, sofrendo por causa disso. Aí ele diz: isso é grato, porque foi assim que nosso Senhor Jesus nos deu exemplo. Não se achou dolo nenhum nele, pecado nenhum nele, e ele carregou os nossos pecados, carregou as nossas feridas voluntariamente para nos dar o exemplo. E aí, às vezes eu tenho lindas oportunidades de conversar com pessoas que foram injustiçadas. E esses dias eu tive essa oportunidade no gabinete. E uma menina de Deus, uma moça, uma jovem. E ela foi injustiçada, é verdade, ela foi injustiçada. E ela estava indignada com aquela injustiça. E eu disse para ela: que bom que você está sentindo isso, querida. Porque assim foi Jesus, completamente injustiçado. Completamente. E nós, muitas vezes, se não nos sentimos assim um dia, não temos compaixão das dezenas de milhares que são injustiçados todos os dias, que passam fome, que não têm um teto, que não têm uma oportunidade de ouvir falar do amor de Deus. E eu e você nos calamos, nos trancamos dentro das nossas casas apaineladas, como diz o texto de Ageu, nossas casas que não cabe mais coisa dentro, guarda-roupas abarrotados que não tem mais onde pendurar alguma coisa, espaços que foram planejados talvez no seu móvel
para conter sapatos não contém todos, eles têm que ser guardados em outros lugares. E nós ainda nos sentimos injustiçados. Ainda nos sentimos em desvantagem. E aí, se eu olho para Jesus, e talvez olhar para Jesus e ver que Ele foi injustiçado, eu e você, por sermos crentes, estamos aqui numa manhã de domingo, num dia especial de Santa Ceia, eu creio que cada um de nós tem essa experiência de saber que Jesus ele foi injustiçado, é verdade. Que Ele sofreu por causa de nós, por causa dos nossos pecados. E eu quero crer que você está aqui e você entende isso. Mas nós precisamos entender. O precursor do cristianismo, Paulo, foi tremendamente injustiçado. Sofreu horrores, foi tido como morto, naufragou. Se nós olharmos a parte da vida de Paulo, que demonstra esse sofrimento, nós vamos ver que é a maior parte da vida dele. E se ele vivesse hoje no Brasil, talvez ele seria taxado como falta de fé. Acho que faltava fé a Paulo, porque ele não era próspero financeiramente. Passava trabalho. Ele tinha doença. Tinha espinhos na carne. Mas ele não abria mão de pregar o Evangelho. De ter compaixão pelos que estavam perdidos. E nada podia prendê-lo. Muitas das suas cartas foram escritas da prisão. A prisão não pode nos prender. Eu estava lendo ontem ainda alguns exemplos de alguns cristãos que foram presos pela perseguição. E um deles dizia assim: estou no palácio, porque o meu rei está comigo. E uma outra mulher dizia assim: Deus me colocou numa gaiola. E aqui, que bom, não posso fazer nada, só cantar e louvar o seu nome. E quantas vezes nós estamos livres e não queremos sofrer? Pedro, outro apóstolo do Senhor, usado por Deus nos fundamentos da igreja cristã. E ele diz isso: sofrer injustamente. O versículo 21 diz: foi para isso que fostes chamados. E isso me confrontou, porque eu digo: Senhor, eu sofro tão pouco. Está errado? O que está errado? O que está errado comigo? O que está errado comigo? Se eu quero ser uma grande mulher de Deus, se você quer ser um grande homem de Deus, viu, TG? Foste chamados para isso, para sofrer injustamente. Mas a maioria de nós não quer sofrer. E se tem algum psicólogo aqui, pode até me ajudar e saber melhor do que eu que a alma humana, os nossos sentimentos, eles querem nos desviar de sofrer. Então a alma humana, quando ela vai sentir uma dor, ela arruma um atalho para não sentir aquela dor. E muitos dos nossos traumas, dos nossos problemas, são gerados por causa disso, porque nós não resolvemos o problema, nós não enfrentamos a dor, nós arrumamos um atalho inconsciente, isso. Um atalho para não sofrer, e passamos por aquela dor e vamos adiante como se estivesse tudo bem. Mas o nosso Senhor Jesus é aquele
que não quer te ver, meu irmão, nem a mim, nem a você, vivendo uma vidinha medíocre, vivendo uma vidinha de mais ou menos na fé, de um pé na igreja, de um pé no mundo. O Senhor Jesus quer que nós enfrentamos sim as nossas dores, que nós encaremos as nossas dores, porque abrir mão, como nós cantamos, de tudo, que em uma parte do hino que nós cantamos dizia assim: tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Será? Será que eu tenho coragem de cantar isso se me faltasse comida na mesa? Será que eu teria coragem de cantar isso se eu perdesse um filho? Quantos de nós reclamamos e nos sentimos injustiçados por Deus, porque as coisas não andam como a gente quer? E esse texto, ele termina dizendo assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, a minha pergunta nessa manhã é: eu gostaria que você lembrasse da sua conversão. Então, eu gostaria de relembrar você nessa manhã que quando nós nos convertemos, realmente para haver uma conversão, essa palavra, ela nos diz que eu era uma coisa e eu me torno outra coisa. E a minha conversão realmente, ela está fazendo uma transformação de vida? Eu era uma pessoa e agora eu sou outra? Ou eu era uma pessoa e eu sou ainda a mesma pessoa, estou ainda com as mesmas coisas lá no passado? As mesmas lutas, os mesmos problemas, porque isso tudo tem que mudar. Amém. Glória a Deus. As nossas lutas vão mudar, eu não vou mais lutar contra o pecado, porque diz aqui, ó, eu não quero mais pecar. Né? Não quero mais pecar, o pecado já era. Ele não é mais o meu problema. Meu problema é ganhar almas, é ir para frente, é olhar o reino, é produzir fruto. Aleluia. Eu ontem estava com os adolescentes e nós estamos estudando o fruto do Espírito. Uma coisa básica, né? Tão gostoso voltar lá e estudar aquele básico de nossa, né? O fruto é do caráter de Deus, é isso que precisa aparecer na minha vida e precisa ser, né, de dentro para fora, e precisa ser de maneira natural, não forçada, porque é da minha essência. Se é da minha conversão, é o que vai aparecer sem esforço, se eu sou convertido. Agora, se eu sou convencido, aí eu vou ter que me esforçar para aparecer um fruto que não é natural. Como eu me lembro, o William uma vez falou, é como a gente arrancar o fruto, né, de um limoeiro, a gente arrancar o limão e amarrar uma laranja. Você consegue fazer isso, né? Nasceu o limãozinho, arranca e bota a laranja. Nasceu o limãozinho, arranca e bota a laranja. Mas não é isso que Deus quer para nós. Se é fruto para ser laranja, a gente tem que ser laranjeiro, filho. Glória a Deus. Não adianta continuar sendo limãozinho amargo e querer ter que o fruto seja doce, não vai. Amados, a Bíblia está cheia de pessoas que começaram muito bem, mas também, infelizmente, tem muitos
que terminaram muito bem. E aqueles que não começaram tão bem. Começaram meio torto, mas terminaram muito bem. E eu preciso te dizer que o que realmente importa não é a maneira como você começou, é a maneira como você vai terminar. Isso é que importa. Como você vai terminar. E Satanás tem conseguido paralisar muitos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui nessa manhã com os meus irmãos, meu Deus. Eu quero te louvar, Senhor, porque um dia o Senhor chamou cada um de nós e o Senhor tocou nos nossos corações. E o Senhor nos chamou ao arrependimento. Aquele dia, Senhor, o pecado doeu. E eu não fugi da dor. Senhor, nessa manhã, nós não queremos fugir da dor. Mas nós queremos enfrentá-la, para superá-la, para curá-la, Senhor. E nos tornarmos os teus servos. Servos bons e fiéis, que fazem mais do que o Senhor manda. Servos que não se conformam de não fazer nem o que o Senhor manda. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abre uma oportunidade de renovação. Senhor, e como o André começou dizendo que o Senhor te chamou para cantar do amor. E eu lembro, Senhor, de uma velha canção que a gente cantava lá na luterana tradicional, que dizia assim: quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero, por gratidão, dobrar diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-lo e não se envergonhar de aqui testemunhar. Senhor, que a gente tome a nossa cruz com força, com alegria, com paz, com perseverança, não temendo os sofrimentos que estão ali, não temendo, Senhor, te obedecer a qualquer custo, abrir mão, Senhor, dos nossos confortos, dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos nossos mimos, para que o Senhor cresça em nós, para que a gente realmente possa viver a nova história que o Senhor tem para nós. Senhor, essa manhã de domingo tão especial, que seja uma manhã de renovação. Cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã, louvado seja teu grande e poderoso nome. E a partir do versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, esse será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com comuns. Tome o seu pão e levante para o alto. Deus amado, Deus querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Te louvamos, Senhor, porque o corpo do Senhor foi dado por nós. O Senhor foi fiel carregando a sua cruz até o fim. O Senhor sofreu injustamente. O Senhor nos ajuda a ver como glória, sofrer como tudo. Senhor, como os teus primeiros apóstolos, no começo eles não entenderam. Pedro te negou, fugiram. Mas quando eles tiveram a experiência, teu Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho. Perceberam que o Senhor não os deixou órfãos, mas deixou o seu Espírito. Eles tinham, Senhor, por motivo de grande alegria, o sofrer por tua causa. Eles tinham, Senhor, um motivo de glória, o ser maltratado por causa do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão dos nossos confortos, dos nossos prazeres, dos nossos amigos, às vezes até dos nossos familiares, de alguém que a gente ama muito, por causa do Senhor. Deus, nós queremos comer esse pão, mastigar esse pão com temor e tremor diante do Senhor. Sabendo que esse pão nos leva ao compromisso de sermos como tu, Senhor. De nos deixarmos moldar pela tua vontade. Por isso queremos comer o Senhor. Porque entendemos, discernimos esse corpo como verdadeira comida que edifica a nossa vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode comer o seu pão. Queremos, Senhor, que esse cálice seja um cálice de transformação para a nossa vida. Senhor, que o teu sangue derramado por nós, sangue puro, sangue santo, sangue que tem poder para perdoar pecados, para transformar vidas, para tirar da sarjeta, para curar o câncer. Deus, em nome de Jesus, nós queremos participar desse cálice de alegria, de vitória. Oh, Santo de Israel, queremos nessa manhã cantar um hino de vitória, brindar a tua vitória lá na cruz, porque é a nossa vitória. Vitória de salvação, de vida